A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Louvado seja Deus por mais um dia. Eu gostaria de rapidamente estar aqui gravando esse vídeo e o propósito é te orientar e te incentivar e te ajudar a como manter ou como organizar sua vida devocional diária. Como você organizar isso? Como você ter tempo para você manter todos os dias, de domingo a domingo, a sua comunhão com Deus, através da leitura da palavra, através de um momento reservado, secreto de oração, porque essas disciplinas são indispensáveis para o crescimento espiritual. Então, deixa eu primeiro ler aqui um conselho do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que ele diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Quando a gente lê esse texto, a gente fica imaginando, se a gente interpretar esse versículo, orai sem cessar, como assim? Vou passar o dia todo orando? Vou deixar de trabalhar? Vou deixar de resolver os meus compromissos? Claro que não. Paulo não está se referindo a isso. Paulo está dizendo, ou está falando, de uma vida diária de oração no Espírito, no entendimento, na mente. Paulo está falando também, sim, claro, de um momento que nós precisamos reservar para termos um momento de oração particular com Deus. É um quarto, é um lugar da sala, na igreja, no templo, ou em algum lugar reservado. Por exemplo, os puritanos, eles gostavam muito de orar em lugares desertos, em florestas, né? Em montes, em lugares reservados, em que eles clamavam, em que eles passavam horas a fios buscando a Deus em oração, em adoração, em meditação das Escrituras. Então não há nenhum problema nisso. Então orar sem cessar aqui é orar no Espírito, é orar no entendimento, é orar na mente. É você estar indo ao trabalho, por exemplo, dentro do ônibus, mas você está orando na sua mente, você está adorando a Deus na sua mente, você está vigiando, você está no Espírito, você está vivendo e andando no Espírito, ligado com Deus, mediante a oração no seu entendimento, na sua mente. Você está numa fila de banco, você está na escola, você está na faculdade, qualquer lugar que você estiver. Você está dentro de casa fazendo os seus afazeres, mas a sua mente está ligada em Cristo. Você está meditando, você está orando. Isso é orar sem cessar. É orar mesmo estando em ocupações do dia a dia, orando na mente. Mas também existe a oração, como eu acabei de falar, em que você se organiza um horário disponível dentro da sua agenda. Isso é prioridade, essa comunhão com Deus, esse crescimento espiritual de comunhão, porque a oração é dependência de Deus, é a agonia, é a fome, é a sede da alma pelo Senhor. Só ora quem tem essa dependência. O verdadeiro cristão, aquele que depende de Deus, aquele que entende das suas limitações, da sua dependência de Deus, das suas misérias espirituais, que ele é um mendigo espiritual e que ele precisa todos os dias receber esse alimento do céu e desenvolver essa maturidade, essa intimidade. Isso é algo maravilhoso. Então orar não é algo que eu tenho que fazer por pesar, ou apenas como um ato religioso. Eu vou aqui orar porque eu preciso orar, a igreja ou a Bíblia manda eu orar. Então aí vai orar, mas vai orar sem vontade, com má vontade, ou não tem produção na oração, não tem aquela oração eficaz de clamor, de sentir a glória de Deus. Ora, porque por obrigação, apesar de que é o dever do cristão orar, mas o orar para um verdadeiro cristão tem que ser o deleite da nossa alma, é o deleite do nosso coração, chegar aquele momento particular com Deus, que você vai conversar com Ele, vai glorificá-lo, vai adorá-lo, vai entregar para Ele seus medos, seus problemas, e você vai sair de lá renovado, cheio, pleno da glória, da alegria, da paz do Espírito Santo. Então isso é manter uma vida de oração. Então como organizar isso? Diante de uma vida corrida,
diante de dias cheios de tarefas, cheios de compromisso. Então eu vou te ajudar a partir da minha própria experiência, não querendo evidentemente se gabar ou se orgulhar porque oro, porque não, mas eu quero lhe ajudar e te incentivar a manter essa vida de oração diante de Deus. Então, primeiro, você sempre procure um lugar, um espaço, um local silencioso, né? Um local em que você possa sentar, que você possa se ajoelhar, de preferência de joelho, mas tem pessoas que não podem se ajoelhar, então não importa muito aqui a posição, a oração de joelho é melhor, mas nem sempre as pessoas conseguem orar de joelho, então você pode orar sentado, e ali você fecha os seus olhos, naquele lugar reservado, aquele lugar em que todos os dias você pode procurar aquele cantinho, né? Quase nas nossas casas, a gente não tem casas grandes, né? Normalmente os puritanos, os reformadores, né? Eles, ou até mesmo esses pastores reformados, pastores que têm mais uma visão de uma vida devocional diária, que é uma visão mais reformada, para uma vida piedosa de oração, eles sempre têm um escritório, um lugar em que eles estudam, em que eles oram, em que eles se reservam para ter aquele momento de consagração. Então é muito importante, se você puder ter esse lugar, você tem que fazer esse quartinho de oração, esse lugar reservado, que todo dia você vai lá e ora. Se você não tiver, pode ser o seu quarto mesmo, pode ser uma sala, pode ser um quintal, pode ser algum lugar que você possa ir e que você fica sozinho em oração. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de ir para a praia, né? Ficar ali na areia, olhando para o mar e orando. Tem pessoas que sobem o monte, eu não vejo nenhum problema com relação a isso. A gente só não pode mistificar e achar que a oração do monte é mais poderosa do que a oração do quarto. Isso aí a gente não pode. Mas não tem nenhum problema se procurar um lugar reservado, um monte, qualquer lugar que você possa estar a sós com Deus. Então, escolher um lugar, escolher um horário. É muito bom a gente orar logo pela manhã. Martinho Lutero tinha uma frase que ele dizia assim, que ele tinha tantos afazeres durante o dia, que ele tinha que pelo menos passar 3 horas em oração logo pela manhã. Uma outra frase do Martinho Lutero, o reformador, que ele disse que se ele não orasse pelo menos 2 horas pela manhã, o diabo tinha vitória o dia todo. Quando você lê as biografias dos homens de Deus, David Brainerd, John Knox, Charles Spurgeon e muitos outros, sobre uma vida de oração, como esses homens se consagravam a Deus, normalmente, eles oravam pela manhã. Muitos deles se acordavam logo bem cedo, ao amanhecer, para estarem em oração. De alguma forma, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de acordar muito cedo para fazer esse momento de oração. Um dia sim, outro não, eu estou trabalhando, mas o certo, e seria muito bom, que nós conseguíssemos passar as primeiras horas pela manhã em oração. Mas se não der, faça ao acordar, faça logo o seu primeiro momento de oração, de gratidão, porque se acordou pela noite, lê um texto da Bíblia pela manhã e vai ao trabalho. Mas você não pode deixar que antes de você dormir, ou na sua folga, ou em um momento em que você percebe que não tem mais nada para fazer, você precisa dedicar aquele horário, você precisa se organizar um horário X, para que você possa estar nesse lugar reservado em oração. E uma terceira dica, sempre que você estiver orando, cante louvores, cante cânticos espirituais e aproveite para orar a palavra. Você vai lendo um texto, por exemplo, eu leio a Bíblia 365 dias, que é uma leitura anual, para o ano todo, e com leituras alternadas entre Antigo Testamento, Novo Testamento e um livro poético, um livro dos Salmos e de Provérbios. Então eu tenho essa minha leitura diária, claro, além dos estudos, né, das minhas leituras para preparar um sermão, uma mensagem, mas essa leitura diária é indispensável para o cristão, uma leitura sistemática, lê o Antigo Testamento, lê os Evangelhos, depois lê Atos dos Apóstolos, lê as cartas paulinas, e você vai lendo, vai meditando e vai orando aquela palavra, para que aquelas verdades da Bíblia estejam aqui enraigado no seu coração, para que você seja praticante da palavra. Então, um lugar, um horário, a oração com cânticos espirituais, lendo a Escritura e orando a palavra. Amém?
Aí é o tempo, quem vai determinar é você. Você pode orar 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não ore de maneira apressada. Não ore, meus irmãos, sem você entender a importância dessa comunhão. Você está diante do Senhor. Então faça isso com santo temor e com muita reverência. E faça isso todos os dias. Quando não der para você fazer durante o dia, faça isso à noite, na madrugada, de manhã à tarde. E ande no Espírito, ande em oração, em qualquer lugar que você estiver. E medite na palavra de Deus e mantenha essa comunhão com o Senhor. E aí sim, nós seremos testemunha do Evangelho. A luz do Evangelho vai brilhar e o nome de Jesus Cristo será glorificado através dessa vida devocional diária. Amém? Então isso aqui é o básico. Deus te abençoe e que você permaneça. Se você não está fazendo a sua vida devocional diária, que você faça, assuma o compromisso a partir de hoje. E se você está fazendo, continue fazendo, porque isso é bom e é agradável a Deus. Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.